Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar como morreram os discípulos de Jesus. Mas antes eu quero te pedir que já deixe aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder novos vídeos, que me ajuda bastante na divulgação. Então, vamos para o vídeo. Vamos começar pelo apóstolo Pedro. Pedro, conhecido originalmente como Simão Pedro, era natural da Galileia. Pedro é uma parte significativa no cristianismo. Ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo e ajudar a espalhar o evangelho. Simão Pedro era um pescador e era lá, quando ele estava pescando, que Jesus o chamou. Pedro se tornou um dos discípulos mais proeminentes no ministério e ele foi muito próximo a Jesus. Ele teve um papel de destaque e ele presenciou muitos milagres que Jesus realizou. Pedro, ele tem vários episódios na Bíblia que o tornam bastante conhecido. Um deles é quando Jesus disse que ele seria a rocha sobre a qual ele edificaria sua igreja, descrito em Mateus 16 e 18. O outro episódio é o episódio no qual Pedro negou a Jesus. Nessa época, foi a época da crucificação de Jesus, quando ele estava lá e as pessoas decidindo, julgando o que iriam fazer com Jesus. Pedro estava próximo e ele negou Jesus por 3 vezes. Só que Jesus já tinha previsto isso. Então Pedro, ele negou quando perguntaram se ele conhecia por 3 vezes, e na terceira vez que isso aconteceu, o galo cantou. E tem uma passagem na Bíblia que conta que, nesse momento, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, que estava por perto na hora, passando por perto, sendo levado. Então, Pedro, ao ver Jesus e o galo cantar, ele se lembrou de tudo que Jesus havia dito e saiu e chorou amargamente. A tradição cristã afirma que Pedro foi martirizado durante o governo do imperador Nero, por volta de 64 ou 67 depois de Cristo. Ele foi crucificado, porém, segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele disse que não era digno de ser morto da mesma forma que o seu mestre Jesus Cristo. André, irmão de Pedro, também era um pescador, e ele também estava pescando quando foi chamado por Jesus para segui-lo. André foi um dos discípulos que acompanharam Jesus de perto em seu ministério, presenciou vários milagres e maravilhas e atuou fortemente no crescimento da igreja primitiva. A tradição cristã e as fontes históricas informam que André ele pregou o evangelho após a crucificação de Jesus na região da Escílaca, que é atualmente parte da Grécia. E esse local foi o mesmo em que posteriormente ele foi torturado e crucificado, só que a cruz em que ele foi crucificado era em formato de X, por isso esse tipo de cruz hoje em dia é chamada a cruz de Santo André. Isso aconteceu por volta dos anos 60 depois de Cristo. Posteriormente, seus restos mortais foram encontrados e levados para a Escócia por mar, só que o navio que transportava esses restos naufragou. Então até hoje existe uma ilha chamada Santo André, em referência a esse episódio. Apóstolo João, frequentemente chamado no Novo Testamento como João o Evangelista, João teve um papel fundamental na história do cristianismo. Ele foi muito conhecido porque ele era sempre era mencionado na Bíblia que ele era o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado de Jesus. Ele sempre esteve muito presente em quase todos os episódios que ocorreram com Jesus. Inclusive ele foi o único que acompanhou Jesus até a sua crucificação. Após a ressurreição de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel muito importante junto à igreja primitiva. Ele atuou bastante ali e foi muito associado à igreja de Éfeso, na Ásia Menor, que hoje em dia é a Turquia. Segundo a tradição, João ele foi bastante torturado e martirizado em razão da sua fé em Jesus. Conta um episódio, por exemplo, que João quando ele era mais novo, ele foi lançado num caldeirão com óleo fervente. Só que ele sobreviveu e saiu sem dano algum. Mais tarde, o imperador Domiciano mandou lançar João na ilha de Patmos. Lá ele ficou exilado durante alguns anos e durante esse tempo ele escreveu a revelação do Apocalipse. As fontes históricas antigas sugerem que João viveu até a idade avançada na cidade de Éfeso, onde morreu com 94 anos de idade. Felipe.
Felipe foi chamado por Jesus para se tornar um de seus 12 apóstolos, conforme está relatado nos evangelhos. Como um dos 12, ele testemunhou também milagres, maravilhas, e ele esteve bem ali próximo a Jesus. Algumas passagens bíblicas destacam momentos importantes de diálogos entre Felipe e Jesus, como, por exemplo, quando ele foi encontrar-se com Natanael, naquele episódio que ele foi dizer para Natanael que o Messias havia chegado. Natanael duvidou, estando debaixo de uma árvore. E o outro episódio foi quando Felipe disse a Jesus: "Mostra-nos o Pai." A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a forma como morreu Felipe. Inclusive, ele pregou também naquela região ali da Ásia Menor, que é atualmente a Turquia. Existem várias versões sobre os motivos que causaram a morte de Felipe. Inclusive, alguns falam que foi morte natural, outros falam que ele pode ter sido enforcado ou apedrejado em Hierápolis. Bartolomeu. Existem fortes indícios de que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa. Então, no caso, ele é chamado às vezes de Bartolomeu e Natanael porque Bartolomeu significa filho de Tolmai. Sempre que vocês verem na Bíblia Bartolomeu, Bartimeu, Bar Jesus, é sempre filho de Jesus, filho de Timeu. Então, aqui no caso é filho de Tolmai. E Natanael seria o primeiro nome dele. Então, vários historiadores chegam a essa conclusão, que juntando assim algumas partes bíblicas, Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, ok? Não existem muitos relatos diretos de interações entre Jesus e Natanael ou Bartolomeu. Mas, levando em consideração que ele seja Natanael, o episódio mais conhecido é aquele quando ele estava debaixo de uma árvore e Felipe chega até ele falando que o Salvador, o Messias, já chegou, já apareceu, que era Jesus, e ele duvidou. Só que posteriormente ele foi ver Jesus, conheceu Jesus e acreditou e passou a ser um dos discípulos também. Após a crucificação de Jesus, existem relatos de que ele pregou na Índia, Armênia e Mesopotâmia. Sobre a morte dele, alguns relatos dizem que ele foi crucificado, outros dizem que ele foi esfolado vivo ou enforcado. Então, são muitas tradições controversas. Ninguém chegou a um consenso e temos vários tipos de relatos, de possibilidades aí, já que nas escrituras também não tem relatos específicos sobre como foi a morte de Bartolomeu. Inclusive, tem até uma outra versão também que diz que ele foi açoitado até a morte e depois lançado ao mar. Mateus. Mateus era um coletor de impostos quando Jesus o chamou para segui-lo. E ele prontamente largou sua profissão, largou tudo para seguir Jesus no mesmo momento. Mateus é acreditado como o autor do Evangelho de Mateus, do livro lá de Mateus que a gente tem lá no início do Novo Testamento. Esse livro traz uma descrição assim bem rica de detalhes sobre acontecimentos da época de Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição, também como as parábolas e outros ensinamentos como os sermões de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Mateus pregou ali na região de Judéia, Etiópia ou Pérsia. E também na Bíblia não tem relatos sobre a morte de Mateus. Porém, algumas fontes históricas dizem que ele foi decapitado em uma cidade da Etiópia, onde ele estava pregando a palavra. Outras versões dizem que ele morreu por um ferimento à espada e outros ainda de causas naturais. O túmulo de Mateus fica hoje em Sarleno, na Itália. Tomé. Tomé, também apelidado Dídimo, inclusive esse apelido dele, esse Dídimo significa gêmeo. Então, na Bíblia não dá detalhes, mas acredita-se que ele tenha tido um irmão gêmeo, ou também que esse apelido de gêmeo pode ter sido dado a ele em referência a alguma semelhança física ou espiritual, não sendo assim literalmente um irmão gêmeo carnal mesmo que ele tivesse. Tomé testemunhou diversos milagres de Jesus e ele esteve presente em várias partes importantes da Bíblia, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Tomé é muito conhecido pela sua, digamos, incredulidade, né? Seu ceticismo. Tomé, após a ressurreição de Jesus, quando todos os discípulos estavam vindo e contando que tinham visto Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, que tinha aparecido para eles, Tomé duvidou. Ele disse que só acreditaria se visse. Então, depois, quando Jesus apareceu para Tomé e mostrou as mãos furadas, as marcas nas mãos, Tomé pôde tocar ali nas mãos de Jesus, então a partir desse momento ele acreditou.
Tanto que até hoje existe um ditado, quando a pessoa não acredita muito, a pessoa diz: eu sou igual Tomé, só tenho que ver para crer, tenho que ver para acreditar. Após a ressurreição de Jesus, Tomé trabalhou ali na região da Índia e da Pérsia, pregando e espalhando a palavra de Deus. E na Bíblia também não fornecem dados, detalhes de como foi a morte de Tomé, mas há relatos de que ele morreu enquanto orava, morreu a flechadas. Essa morte dele havia sido encomendada ou mandada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, Simão o Zelote. O apelido Zelote ele pode referir-se ao grupo dos Zelotes, que era um grupo político que visava libertar o povo de Israel, o povo judeu, do domínio romano, só que para isso eles usavam meios violentos. E o termo cananeu, que também é associado a Simão às vezes, ele pode ter sido em relação à sua origem geográfica ou também ao movimento dos Zelotes. Ele pregou na Pérsia, Etiópia e Egito após a crucificação de Jesus. Sobre a morte dele também não há relatos na Bíblia, mas, segundo a tradição católica, ele teria sido cerrado ao meio. Já nos escritos de Egésio, que foi um historiador e um escritor cristão, judeu-cristão da Igreja Primitiva, ele teria sido martirizado na época do imperador Trajano, aos 120 anos de idade. E já em outras versões ele teria sido crucificado ou queimado em uma fogueira na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi um dos primeiros discípulos também a serem chamados por Jesus. Ele e seu irmão João estavam pescando quando Jesus os chamou para segui-lo em seu ministério e eles prontamente abandonaram suas redes, suas profissões e seguiram a Jesus. Ele teve a oportunidade de participar de vários eventos importantes na vida de Jesus, e um deles, um dos mais importantes, foi a Transfiguração, lá no Monte Tabor. Na Transfiguração é aquele episódio onde Jesus estava e de repente apareceram de um lado Moisés e do outro lado Elias. E Jesus ficou ali conversando com eles. E Pedro, Tiago e João estavam ali com Jesus nesse episódio. Então, foi até quando eles pediram para que eles queriam, foi tão bonito o momento e tão assim forte que eles pediram para ficarem ali para sempre e pediram a Jesus para fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. E eles estavam tão assim impactados pelo que aconteceu lá, a transfiguração no monte, que eles nem pensaram neles mesmos, né? Eles queriam fazer a tenda para Jesus, Moisés e Elias, para que eles pudessem ficar ali mais tempo. Tiago e seu irmão João, mais tarde, demonstraram uma grande ambição quando fizeram um pedido inusitado para Jesus. Eles pediram que quando fossem para o reino dos céus, que Jesus permitisse que um deles se assentasse à direita e o outro se sentasse à esquerda de Jesus. A morte de Tiago foi a única que teve menção bíblica. A morte dele é mencionada brevemente em Atos dos Apóstolos, onde diz que o rei Herodes Agripa I mandou decapitar Tiago com a espada por volta do ano 44 depois de Cristo. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é frequentemente chamado de Tiago Menor, apenas para distingui-lo, não que ele fosse menor, mas para distingui-lo do Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Poucos detalhes sobre a vida de Tiago, filho de Alfeu, são descritos nas Escrituras. Após o derramamento do Espírito Santo, Tiago ele teve um papel importante ali também no crescimento da igreja primitiva. Inclusive, ele era um daqueles que se uniram naquele propósito de dividir todas as coisas, ninguém era rico nem pobre, todos dividiam as propriedades, as riquezas, ninguém passava necessidade de nada nessa época. Após a crucificação, existem relatos de que Tiago atuou na Judéia, na África ou na Pérsia. Sobre a morte dele, existem várias versões também. Na Bíblia não tem detalhes específicos nem menciona a morte de Tiago. Mas existem relatos de que ele foi crucificado no Egito no ano 62 d.C. Mas o historiador Flávio José levanta a hipótese de que ele tenha sido apedrejado até a morte a mando de um sumo sacerdote chamado Ananias, que queria que Tiago denunciasse alguns outros cristãos, mas como Tiago se recusasse, então ele sofreu essa punição. Judas Tadeu. Judas Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, foi um dos 12 apóstolos chamados por Jesus.
e existem poucos relatos e detalhes sobre ele na Bíblia. Segundo a tradição, após a crucificação ele teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Mesopotâmia. A Bíblia não faz menção à morte de Judas, porém, segundo fontes históricas, ele teria sido martirizado por volta dos anos 70 d.C. por linchamento, golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes ficou mais conhecido pelo seu papel de traidor de Cristo. Ele foi um dos discípulos escolhidos e ele tinha um papel muito importante entre os apóstolos de Jesus. Ele era muito próximo e testemunhou muitos milagres e maravilhas que Jesus operou aqui na terra. Judas tinha a responsabilidade de ser o tesoureiro do grupo, porém é descrito que ele não era honesto e ele roubava da bolsa comum. Ele ficou famoso por sua traição a Jesus, como nós já dissemos. Ele concordou em entregar Jesus às autoridades em troca de 30 moedas de prata. E o sinal que ele combinou com os homens que iriam prender Jesus foi que porque nem todas as pessoas conheciam, sabiam quem era Jesus assim de vê-lo. Então eles precisavam saber quem era ele quando chegassem lá, porque ele sempre estava com seus discípulos. E Judas combinou uma senha, ele iria dar um beijo no rosto de quem fosse Jesus para que os homens o prendessem. Então, quando Jesus estava lá orando com os discípulos no monte, Judas chegou até lá e deu um beijo no rosto de Jesus. Foi assim que eles o identificaram e o prenderam. Só que, após fazer isso, Judas se arrependeu. Ele sentiu remorso. E ele foi até esses líderes dos sacerdotes para devolver o dinheiro. Só que eles não quiseram o dinheiro de volta e Judas mesmo assim devolveu. Com esse dinheiro que Judas devolveu, eles compraram um campo. Esse campo é chamado Campo de Sangue, ou Aceldama. Em Mateus relata que Judas, com esse remorso, saiu e foi se enforcar. Só que em Atos diz o seguinte: caindo de cabeça para baixo, derramaram-se as suas entranhas. Então fica aí uma questão. Afinal, ele morreu enforcado ou ele caiu? E o que eu encontrei foram alguns historiadores discorrendo sobre esse tema. Mateus, ele conviveu na época de Jesus. Mateus, ele esteve ao lado de Jesus e ele vivenciou esses fatos. Já Lucas, que é o escritor do livro de Atos, não conviveu com Jesus, não foi da mesma época, então ele não presenciou esses fatos. Lucas, posteriormente em Atos, ele vai relatar o que ele ouviu, e isso aí foi um complemento. Então o que acontece? Nessa região ali, onde fica esse campo de sangue, as árvores eram muito frágeis. Então, pelo que os historiadores chegaram num consenso, é que Judas realmente foi até uma árvore para tentar se enforcar. Mas a árvore não aguentou seu peso, porque as árvores ali eram muito frágeis. Devido ao cerco que Jerusalém sofreu durante muito tempo, não tinha árvores fortes ali, antigas, então eram todas árvores bem frágeis e não tinham forças para aguentar o peso de um corpo humano. Então, quando Judas ele pendura ali a corda e vai tentar cometer esse ato, a corda se quebra. E embaixo era uma pedreira bem grande. Então, provavelmente a corda pocou e ele caiu ali. Então, foram as duas coisas. Ele foi com a intenção de se cometer aquele ato contra a própria vida, mas ao chegar lá e se pendurar, a corda não aguentou, o galho não aguentou, cedeu e ele caiu na pedreira. Eu vou até deixar uma foto aqui do lugar para vocês, que realmente é uma pedreira bem alta. Por isso que Lucas ali relatou a finalização da morte de Judas. A maioria dos historiadores, assim, que estudam muito a Bíblia e as passagens, chegaram a essa conclusão, ok? Então é isso, pessoal. Essas foram as terríveis formas pelas quais os discípulos de Jesus perderam suas vidas. Eles foram os mártires, os verdadeiros mártires que entregaram suas vidas para que o Evangelho de Jesus se propagasse, chegasse até nós hoje, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade que nós temos de louvar, pregar, cantar e servir a Jesus. Muitas pessoas sofreram e os primeiros foram os discípulos de Jesus. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.